Então vamos lá, ó, para a gente poder encerrar, né? Agora sim, resolver alguns exemplos que envolvem essas conversões, tá? Então separei aqui 3 exemplos de questões que abordam essas conversões de mol em número de Avogadro em massa, tá? Nesse caso aqui, essas 3 questões, elas não envolvem volume, mas envolvem as 3 primeiras variações, né? Que é mol, número de Avogadro e massa, tá? Então, bora ver aqui primeiro, ó, esse exemplo 1, tá? Então, aqui, espera aí, deixa eu marcar aqui. Pronto. Exemplo 1. Fala o seguinte, ó. O brasileiro consome, em média, 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Já vou colocar aqui, ó. O dobro de 500 miligramas é 1000 miligramas, né? Deixa eu botar mais para cá para não faltar espaço. Então, o dobro de 500 é 1000 miligramas. 1000 miligramas de cálcio. Lembrar que 1000 miligramas é a mesma coisa que 1 grama, né? Então, pelo texto, é recomendado consumir 1 grama de cálcio por dia. Aí fala sobre a importância, né, de se alimentar corretamente com relação ao cálcio para evitar doenças nos ossos, né? Mas o que importa é o final. Fala o seguinte, ó. Considerando-se o valor de 6 vezes 10 elevado a 23 para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio de 40 gramas por mol, qual é a quantidade mínima diária de átomos de cálcio que deve ser ingerida por uma pessoa, tá? Então vamos lá. A questão quer saber quantos átomos de cálcio a pessoa deve ingerir por dia. Segundo o texto, uma pessoa deve ingerir 1 grama de cálcio por dia. O que ele quer saber? Quantos átomos de cálcio? Ele quer saber, ó, a quantidade de átomos de cálcio que se encontram presentes nessa massa de 1 grama. Como é que a gente faz isso? Montando a nossa relação estequiométrica básica para o cálcio, né? Nesse caso, como o cálcio é um sólido, não vou mensurar o seu volume. Lembrar que o volume você mensura apenas para espécies gasosas, tá? Então vamos lá, vou montar aqui a minha relação para o cálcio. Sempre partindo de 1 mol da substância. Fazer passo a passo, tá? Então, em 1 mol de cálcio, eu sei que vão existir aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de cálcio. E eu sei que todos esses átomos de cálcio, no final, vão apresentar uma massa de 40 gramas, porque aqui, ó, é a sua massa molar, tá? Então, se em 40 gramas existem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de cálcio, em 1 grama de cálcio, que é o que eu vou ingerir por dia, né? Vão existir quantos átomos de cálcio? X. É o que a questão quer saber. Então, vou ter, né, que X vai ser igual a 6 vezes 10 elevado a 23 dividido por 40, né? Para facilitar minha vida aqui, ó, eu posso fazer 6 vezes 10 elevado a 23 dividido por 40 é a mesma coisa que 4 vezes 10 elevado a 1, não é isso? 6 dividido por 4 vai me dar 1,5. Divisão de potência, né? Você repete a base e subtrai os expoentes. 23 menos 1 vai me dar 22. Então, em 1 grama de cálcio, vão existir 1,5 vezes 10 elevado a 22 átomos de cálcio, que vai bater com a letra B. Tudo certo? Esse é o primeiro esquema. Você monta a sua relação estequiométrica fundamental e vai trabalhar em cima dela. Olha aqui essa outra questão, ó. Exemplo 2. Fala o seguinte, ó. Uma das formas de medir o grau de intoxicação por mercúrio em seres humanos é a determinação de sua presença nos cabelos. A OMS estabeleceu que o nível máximo permissível, sem risco para a saúde, é de 50 ppm, 50 partes por milhão, tá? Ou seja, 50 vezes 10 a menos 6 gramas de mercúrio por grama de cabelo, beleza?
Aí a questão fornece aqui, ó, a questão me dá quanto equivale a massa molar do mercúrio e me dá a constante de Avogadro, beleza? O mercúrio é um metal líquido, né? A temperatura ambiente. Então, nessa questão, da mesma forma que no exemplo anterior, eu não vou considerar o volume, apenas o mol, a massa e Avogadro, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, sempre partindo de 1 mol da substância. Em 1 mol de mercúrio, eu sei que vai existir aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de mercúrio. E todos esses átomos, no final, vão apresentar uma massa de 200 gramas. Beleza? Aí a questão fala aqui, ó, que a quantidade máxima permitida, né, é 50 vezes 10 a menos 6 gramas de mercúrio. Então, se 200 gramas eu tenho essa quantidade, em 50 vezes 10 elevado a menos 6 gramas, vai corresponder a quantos átomos de mercúrio? X, né? Então, vamos lá. Então, X vai ser igual a 6 vezes 10 elevado a 23 vezes 50 vezes 10 elevado a menos 6 dividido por 200, né? Colocar na potência aqui para ficar mais fácil. 200 é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado ao quadrado, não é isso? Então vamos lá aqui, ó. 6 por 2 é 3, né? 3 vezes 5 seria 15, mas como é 50, né? Então isso aqui vai me dar 150. Vou resolver as potências agora, ó. 10 elevado a 23 vezes 10 a menos 6, né? Isso aqui você vai somar os expoentes, né? Cria 23 mais menos 6. Mais com menos, menos, né? No final fica 23 menos 6. 23 menos 6 vai me dar 10 elevado a 17, não é isso? Dividido aqui, ó, por 10 ao quadrado. Repete o 150, né? Vezes divisão de potência, você repete a base, né? E vai subtrair os expoentes. 17 menos 2 vai me dar 15. Ajustando aqui a potência, eu vou ter um valor, né? 1, 2. Se eu diminuir duas casas, 1,5, eu aumento duas casas lá em cima, né? Ajeitar aqui então, ó. Então, 150 vezes 10 a 15 é a mesma coisa que 1,5 vezes 10, diminuiu 2, aumenta 2, elevado a 17. Então, a opção correta aqui, ó, vai ser a letra A, beleza? 1,5 vezes 10 a 17 átomos de mercúrio presentes nessa massa que foi informada aqui, ó, na questão. Beleza? Para fechar aqui, bora ver o exemplo 3. Exemplo 3. Fala o seguinte, ó. A cafeína, um estimulante bastante comum encontrado no café, chá e guaraná, etc., tem fórmula molecular C8H10N4O2. Portanto, é correto afirmar que em 542 gramas de cafeína contém o quê? Vamos lá. Primeiro, eu tenho que montar a minha relação para a cafeína, né? Para não ter erro. Sempre partindo de 1 mol. Então, 1 mol da cafeína, que é o C8H10N4O2, vão existir aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas da cafeína. Beleza? E todas essas moléculas vão apresentar aqui em massa. Nessa questão aqui, ela não forneceu já de cara quanto equivale a massa molecular da cafeína, mas me forneceu aqui, ó, a massa atômica de cada elemento e a parte dela eu calculo quanto equivale a massa molecular, né? Então, carbono é 12, hidrogênio 1, nitrogênio 14, O 16, né? Então, vai ser 12 vezes 8 mais 10, né? 12 vezes 8 mais 10 mais 14 vezes 4
mais 16 vezes 2. Eu vou ter uma massa total aqui, ó, de 194 gramas, né? A massa molar da cafeína. Beleza? Agora vamos lá. Ele quer saber qual vai ser a opção correta a marcar. Beleza. Em 542 gramas de cafeína, vão existir 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio? Vamos analisar. Seguinte, ó. Eu sei que em 1 mol de cafeína, no caso, em uma molécula, vamos olhar aqui, ó. Em uma molécula de cafeína, tá? Vão existir 10 átomos de hidrogênio, beleza? Pela fórmula molecular do composto. Tranquilo? A mesma proporção que existe no número de átomos também vai ter na proporção em mol. Então, se em uma molécula de cafeína existem 10 átomos de hidrogênio, eu posso afirmar que em 1 mol de molécula de cafeína vão existir 10 mol de átomos de hidrogênio. O que foi que a gente viu? 1 mol corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23. Então, 10 mol corresponde 10 vezes mais, né? Nesse caso, 10 mol corresponderia a 60 vezes 10 elevado a 23, que é a mesma coisa que 6 vezes 10 elevado a 24 átomos de hidrogênio. Então, a letra A está errada, né? A opção correta vai ser 6 vezes 10 a 24 e não a 23. Tranquilo? Bora ver agora a letra B. Em 582 gramas de cafeína vão existir 32 gramas de oxigênio. Olha aqui, ó. Dessas 194 gramas, né? Que é a cafeína. Eu sei que 194 gramas de cafeína, que corresponde a 1 mol, né? Em 1 mol de cafeína, existem, ó, 2 mol de oxigênio. Deixa eu colocar isso aqui, ó. Em 1 mol de cafeína, vão existir 2 mol de oxigênio. Quanto é que vale a massa de 2 mol de oxigênio? 1 mol é 16, 2 mol é 32 gramas. Então, 32 gramas já é a massa presente em 1 mol, que equivale a 194 gramas. Para 582, eu vou ter uma massa de oxigênio bem maior, né? Então, a B está errada. C. Em 582 gramas de cafeína, vão existir 1,44 vezes 10 a 25 átomos de carbono? Mesma ideia, ó. Eu sei que em 1 mol de cafeína, pela fórmula molecular, né, vai existir 8 mol de átomos de carbono. 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23. Não é isso? Então, em 8 mol vai ser 6 vezes 8, né? 6 vezes 8 seria 48. Nesse caso, 4,8 vezes 10 elevado... Opa, deixa eu apagar aqui. Elevado a 24 átomos de carbono. Mas isso aqui seria a quantidade presente em 1 mol de cafeína, tá? Só que ele quer saber isso aqui, ó. 582 gramas de cafeína corresponde a quantos mols? Eu sei que 1 mol é 194. Vou colocar isso aqui, ó. 1 mol de cafeína tem uma massa de 194 gramas. Então, 582 gramas vai corresponder a quantos mols? X, né? Só dividir. 582 dividido por 194. Isso corresponde a 3 mol. Deixa eu agitar aqui, né? Corresponde a 3 mol de cafeína. Se em 1 mol de cafeína existe 4,8 vezes 10 a 24 átomos de carbono, em 3 mol vai equivaler quanto? O triplo, né? Seria 4,8 vezes 3.
4,8 vezes 3 vai me dar, ó, 1,44 vezes 10 elevado a 25 átomos de carbono. A letra C está correta, tá? Em 3 mol de cafeína, que corresponde a 582 gramas, vão existir 1,44 vezes 10 a 25 átomos de carbono. Tranquilo? Só analisar a letra D e a E. Letra D. Nessa massa aqui de cafeína, em 3 mol de cafeína, vão existir 12 átomos de nitrogênio? Não, né? Em 3 mol de cafeína, colocar aqui, ó, em 3 mol de cafeína, vão existir, nesse caso, ó, 1 mol são 4, né? Então, 3 mol são 12. Vão ter 12 mol de nitrogênio, que corresponde, né, a 12 vezes 6 elevado, vezes 6 vezes 10 elevado a 3. Isso aqui me daria, na verdade, 7,2 vezes 10 a 24 átomos de nitrogênio, e não 12, tá errado. E letra E, essa quantidade aqui corresponde a apenas a 3 moléculas de cafeína? Não, corresponde a 3 mol de cafeína, tá? Então a opção correta vai ser a letra C. Tranquilo?